Oi, Ângela! Boa noite, Blaine. Antes de começar, eu queria te dar os parabéns, muitas felicidades. Obrigada. Sei que hoje é seu aniversário e que não nos Comemorar em casa, né? pararmos juntas. Como é que tá aí em Palmas? Tá tudo tranquilo? Então, não tão tranquilo, né? Assim, a quarentena, aqui algumas coisas assim, só essenciais mesmo que estão abertas, mas já assim, os casos avançaram já assim, mais que o esperado. Embora ainda se tenha vagas na UTI, mas estão recebendo de outros estados, então é preocupante também. Então, boa noite a todos. Eu vi que o Kennedy Linhares já está aí, nosso amigo Ângela, advogado. Meu aluno Florão, que não perde uma live. E aí eu quero dar boa noite a todos, dizer que nós estamos mais uma vez numa série de lives Diálogo Ambiental Constitucional Internacional. A professora Ângela Issa é doutora em Direito, leciona na Universidade Federal do Tocantins e é da Comissão Científica do Diálogo. Então, Ângela, a palavra é sua. Blaine, primeiro eu gostaria de agradecer. Você é uma grande amiga, é uma parceira, é companheira, e eu tenho grande prazer em fazer parte da Comissão Científica do Diálogo. E sempre que eu posso, estou lá, ainda que não seja para falar, mas para apresentar trabalho, para te acompanhar. Então, para mim foi motivo de muita alegria que a gente pudesse no diálogo, tanto não é? E que aí a gente tem essa oportunidade de falar saúde e meio ambiente, a importância das implicações éticas, de responsabilidade, a criação de políticas públicas adequada. Mas antes de falar propriamente da questão do artigo, eu queria aproveitar que o direito, assim, ele é esse, né, esse direito é cultura, é sociedade, acompanhando eu queria fazer um pouquinho da contextualização entre meio ambiente, entre saúde, trazendo como exemplo a nossa realidade hoje, que foi a realidade posta pela pandemia. E assim, você sabe que a sua amiga fala muito, então tenha toda a liberdade de quando for. Ângela, eu vou só trocar aqui, eu vou botar meu 4G, só um minutinho, viu, para melhorar aqui. Eu acho que vai ser mais seguro. Pronto, eu acho que melhora, sim. Tá. E aí, assim, eu antes da minha fala, eu queria fazer essa contextualização de saúde e meio ambiente, né? Ressaltando aí essas questões. Camille, bem-vindo, amor. Que bom que você está nos assistindo. Então, de qualquer forma, assim, eu agradeço demais. Eu sei que a gente teria agora recente, né? Foi adiada a edição do Diálogo de Madrid e de Teramo, mas com certeza vamos dar banho. E de qualquer modo, assim, foi tudo muito pandemia que nos tomou a todos aí de muita surpresa, formando muito o nosso dia. E eu acredito que esse contexto foi por uma professora que ela disse que a pandemia nos trouxe
história. E o Brasil sofreu isso, talvez com muito mais agudeza, porque eu acho que só aqui, nós tivemos aí muitos governantes falando de remédio e muitos médicos falando de... Ângela, só um minutinho. Você está usando o Wi-Fi ou 4G? Estou usando o Wi-Fi. Tá, porque eles estão falando que está travando. Tá? Então, deixa eu tentar ir para o 4G. Não, eu mudei. Vou para o Wi-Fi. Ela é... Melhorou. Pronto. Tá. Então tá ótimo. Agora tá no Wi-Fi. Então, assim, eu vejo que esse momento delicado que nós estamos vivendo, seja, primeiro, em razão da própria questão da pandemia mesmo, mas eu acho que até antes da pandemia, nós temos um outro problema. Sociedade, polarização, torcidas mesmo. E aí, falando um pouco desse primeiro ponto, que é a questão da pandemia, eu gostei muito de como uma Conferência Federal de Brasília, ela se fez uma sobre a pandemia, o que fez parecer muito com a época que houve o ataque de Torres Gêmeas nos Estados Unidos, porque também aquela época, por um motivo diverso, mas ali também colheu toda uma sociedade ali de muitas surpresas, que obrigou a mudar até de flexibilização mesmo de direitos. A gente viu um pouco os direitos fundamentais de ordem individual darem lugar ali a também uma tendência preservar a coletividade. Então, a questão do ir e vir ficou um pouco prejudicado no país, seguranças bastante excessivas, o que, de uma certa forma, representou uma restrição. Embora essa restrição que a gente viva hoje, ela possa também ser retratada dessa forma. E às vezes falta um pouquinho, talvez, conscientização. Todos, muitas vezes, não estão levando a sério a questão do isolamento social. Não se está levando a sério. Às vezes você vê amigos que estão reunindo, lugares que ainda burlando ali a forma de atendimento. Então, eu acho que, de uma certa forma, as pessoas não aceitaram bem essa questão, de se guardar, se reservar em nome aí de uma solidariedade, em nome de preservar outras pessoas. E no segundo ponto, quando eu digo que a gente tem essa polarização, eu destaco uma fala do ministro Roberto Barroso, quando ele diz que mesmo antes da pandemia, a gente estava vivendo essa polarização, não se referindo especificamente ao Brasil, mas a vários outros países do mundo, uma polarização que ele chamou de multifatorial, principalmente com origem em 3 fenômenos. Ele chamou de autoritarismo,
populismo e conservadorismo. E ele menciona que quando essas ondas elas se juntam, né, nós temos aí um enfraquecimento da democracia, né, isso por consequência uma desigualdade social, isso por consequência a falta de políticas públicas adequadas. E embora ele não tenha se referido ao Brasil, mas Rússia, Polônia, outros países, eu creio que esse é um contexto também que se amolda ao que a gente está vivendo. Então, esses pontos, né, esses dois pontos, a própria questão da pandemia, mais esse enfraquecimento, a polarização que já nos cometia, eu acho que nos tornou mais vulneráveis. Né? Vamos ver que exemplo vamos ter disso, como vai ser que vamos ir dessa questão. E diante disso, aí sim, um pouco na questão do meu trabalho, né, é lembrar que a questão de saúde e meio ambiente está tão interligado que não é possível falar de meio ambiente sem pensar em saúde e não é possível falar de saúde sem pensar na questão ambiental. E aí, como isso tem reflexo, por exemplo, né, a gente falou aqui desse enfraquecimento da democracia, dessa desigualdade real, e embora todos estejamos abertos a ser conflitados, a gente não pode esquecer que uma grande parte da população brasileira, ela está... É o meu som que está ruim, Blaine? O Sócrates está dizendo... Mas melhorou. Uhum. É dizer assim, muitas populações, elas são mais vulneráveis. Se a gente pensar, não é, nas pessoas que sequer têm condições para melhorar, para ter kit de higiene, né, pessoas para fazer uma quarentena com dignidade, né, tudo isso eu acho que acomete, né, sempre uma sociedade que ela é mais vulnerável, embora todos nós estejamos, né, sempre tem aquelas pessoas que estão mais expostas. E às vezes a exposição nem só pela questão do socioeconômica, às vezes a própria questão profissional, os profissionais de saúde hoje estão expostos, né? Estão na linha de frente. Eu já tive 2 amigos médicos, né, que pegaram. Uma mais leve, tratou em casa, e outro tá na UTI, está entubado. E aí eu fico imaginando, né? Nós já tivemos, embora talvez não com a mesma dimensão, mas nós já tivemos recentemente ebola, tivemos a gripe aviária, a gripe suína, né? Também 2 questões respiratórias, que foi a MERS e a SARS, a própria questão do Zika vírus, né? entre outras, afetam massivamente as pessoas, né? E às vezes a gente não tira muita ação disso tudo. E também imagino, né, relembrando, lendo aqui, não estava no artigo, mas foi uma questão que eu considerei importante para trazer, porque fala muito dessa relação de meio ambiente e saúde. Um estudo do PNUMA de 2016 que fala que 60%
de todas as doenças infecciosas, elas são, né, elas chegam ao ser humano, né, por essas vias aí, justamente quando nós vamos lá e destruímos, seja pela questão das queimadas, seja pela questão dos desmatamentos, e cada vez ali nós destruímos esses habitats, trazemos essas pessoas, esses animais ali mais perto para isso acaba sendo um grande problema. Então, eu não lembro agora qual a edição que o artigo vai ser publicado, ou sequer se ele já está publicado, mas eu lembro. Eu acho que é o volume 8. Volume 8? Eu busquei demonstrar, não é? Justamente aí, mesmo antes dessa questão da pandemia, a relação entre saúde e meio ambiente, justamente essa proximidade. Né? Lembrando que tanto saúde como meio ambiente são direitos fundamentais, embora a gente não possa considerar o fato de meio ambiente não estar lá no rol dos direitos fundamentais da Constituição, que ele assim não seja considerado. Mesmo que não esteja, assim o é. E sempre lembrando que saúde, né, saúde é pressuposto da vida com qualidade. E aí o próprio artigo 225, né, nós temos que lembrar que ele assegura justamente, né, a qualidade de vida por meio de um meio ambiente sadio e equilibrado. Então, está bem relacionado, né? E lembrando que essa garantia, e aí quando eu digo assim, que nós não podemos nos sentir afetados pela questão do isolamento imposto, porque nós estamos falando de uma sadia qualidade de vida, nós estamos falando de um dever que nós temos conosco mesmo e com os demais, de preservar essa saúde. E é tão curioso, por exemplo, aqui em Palma, nós temos um caso de contaminação que a pessoa não se resignou, né? E houve uma ação judicial para obrigar essa pessoa a fazer o isolamento, e o juiz considerou. Então, eu digo assim, isso também tem muita repercussão, né, nas questões jurídicas. O juiz determinou multa diária que a pessoa não cumprir o isolamento. Então, o artigo, eu não tratei muito dessa questão, né, dos danos afetos à questão de doenças advindas da nada de mas eu tentei fazer um pouco de relação dos danos ambientais, né, com a repercussão de questões de saúde no meio ambiente urbano. Né? Foi essa a questão que eu trazer no artigo, já pensando aí que talvez essa outra questão, essa primeira questão, ela possa ser abordada aí num próximo artigo aí para ser publicado que eu vou cobrar, né? Sim, eu sei disso. Né? Então, eu não sei, o som melhorou? Eu tô vendo um recadinho. Melhorou. Melhorou? Tá bom. Eu acho que era o ar-condicionado que estava ligado, estava fazendo um pouco de barulho e eu já desliguei.
né? E aí, para falar de meio ambiente urbano e saúde, né, dessa relação, o que advém de alguns problemas ambientais mais frequentes no meio ambiente urbano, o primeiro tópico que eu trouxe foi a questão da água e do saneamento. Eu acho que são dois temas dentro da questão ambiental que a sua privação, sua falta, né, é causa de elevados números de mortandade de pessoas. Eu tenho aqui dados de 2017 da OMS, né, que a poluição, o uso de água imprópria para o consumo e a falta de saneamento matam 1,7 milhões de crianças por ano, sendo que as causas mais comuns de morte entre essas crianças, né, de 1 mês até 5 anos, são a diarreia, a malária e a pneumonia. E também, de acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde e da OMS de 2019, cerca de 2,2 bilhões de pessoas no mundo não têm serviços de água potável diferenciada de forma segura. O que é um verdadeiro contrassenso, posto que nós estamos em 2020, né? Nós temos aí, desde 2010, o reconhecimento da ONU, né? Considerando que a água é um direito fundamental da pessoa humana. Então, por esse contingente de pessoas que não têm acesso a essa água potável, né, a gente vê aí que muitos problemas são decorrentes justamente dessa privação. O que vai aí ofensa a vários princípios do direito ambiental, como o princípio, né, da distribuição equitativa dos recursos naturais, que tão bem nos fala o professor Paulo, e vem de encontro aí a essa questão. Principalmente se nós levarmos em conta que esse contingente equivale, não é, a 1 em cada 3 habitantes do planeta. Então, esse é um dado que mostra, né, está relacionado com aquela questão que eu disse primeiro, daquela polarização, né? E essa polarização, muitas vezes, nos faz incorrer em erros, né? Que muitas vezes o eleitor até vai lá na urna, ele vota, ele escolhe, mas muitas vezes essa escolha ela não é livre, ele não faz a melhor escolha. E acaba ali elegendo líderes que são populistas, conservadores, autoritários, que não estão muito ligados em uma política pública adequada, né, para fazer, por exemplo, que todas as pessoas tenham acesso à água potável, todas as pessoas, né, tenham acesso, porque especialmente essas duas questões, água e saneamento, elas se ligam tanto à questão da saúde que nós não podemos esquecer que a própria Constituição, quando ela fala do direito à saúde, ela não garante só direito a tratamento, mas especialmente também a questão da prevenção. Então, garantir que todos tenham acesso à água, garantir que todos tenham acesso a saneamento básico, eu estou tratando aí de uma política que tem a ver com garantia de saúde para todos, né? De dar um tratamento mais igualitário para todos. A segunda relação que eu faço
com a questão dos problemas ambientais urbanos e a saúde, eles estão relacionados à moradia. Né? Nós sabemos que o crescimento urbano, né, a política urbana que alimentou aí, eu acho que todo mundo percebe o quantitativo de muitas vezes loteamentos que estão postos no mercado, tem a infraestrutura adequada, né? Faltou fiscalização da prefeitura, faltou uma atuação mais forte do Ministério Público, mas ali, por uma consequência ou outra, acaba que, mesmo as cidades mais novas, Palma, cidade jovem, mas aqui também, por incrível que pareça, nós temos favela em Palma. Né? Nós temos pessoas que moram em condições que são degradantes à pessoa. Então, além de não serem cobertos pelos serviços básicos essenciais, nós temos aí pessoas que moram, né, em condições térmicas precárias, por exemplo, e nem todo mundo, por exemplo, pode dar o luxo de ter o ar condicionado, e é muito quente. E o extremo também é verdadeiro. Quando você mora num local muito frio e você não tem a instalação adequada, né, você sofre aí, então, da condição térmica local. Umidade, grande adensamento de indivíduos no mesmo cômodo, infestação de insetos, níveis de ruídos que não são controlados. E a gente sabe que tudo isso, especialmente a questão de ruídos, tem a ver com a poluição sonora, demanda também uma política que a poluição sonora, né? Em verdade, ela tem muita influência no próprio sistema nervoso do indivíduo. O indivíduo que está lá exposto a níveis inadequados de ruído, ele não dorme com tranquilidade, ele vai acordar mais estressado, né? Então, a gente tem aí esse déficit grande, né, de moradias adequadas. Eu trago aqui um dado também de 2017, né, do World Resources, rumo a uma cidade mais igualitária, e esse relatório ele aponta, me permite aqui a leitura, que existe uma grave influência de moradias urbanas bem localizadas que sejam adequadas, seguras e acessíveis. Estima-se hoje que o déficit global de moradia acessível seja de 330 milhões de domicílios urbanos e projeta-se que ele cresça mais de 30%, chegando a 440 milhões de domicílios ou 1,3 milhões de pessoas em 2025. Então, considerando esses aspectos, né, a gente relaciona novamente meio ambiente e saúde nas questões afetas à moradia. Né? Nem estou falando aí de questões relacionadas a acidentes ambientais, com esses desmoronamentos, essas questões, é também uma questão de política pública, que afeta gravemente, a gente vê que tem até morte. Mas estou falando aqui da questão que não é o acidente, mas problemas crônicos. Tá travando ainda, Blaine? Um pouquinho, embaixou a imagem, mas... Mas tá no Wi-Fi, gente. O áudio tá bom. Tá. E aí, falei de água e saneamento, falei de moradia e queria falar também um pouquinho de resíduos sólidos.
não é, que é um problema grave, porque, não é, a coleta, a disposição final e o tratamento dos resíduos sólidos são desafios que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos não conseguiu avançar. Nós tivemos lá a lei em 2010, algumas tentativas de implementação pós a lei de resíduos sólidos, especialmente o primeiro marco lá em 2014, em que, em tese, os municípios deveriam estar adequados até 2014, e isso não foi possível. E os resíduos sólidos, eles impactam também fortemente a questão tanto do meio ambiente, bem como também a questão da saúde. A gente tem aí, principalmente nas cidades maiores, eu não sei como é aí em Fortaleza, mas, por exemplo, São Paulo tem um problema grave, que quando se chove, o entupimento dos bueiros, os aumentos das enchentes, destruição de áreas verdes, onde há área verde, mau cheiro, proliferação de insetos, roedores, todos com graves consequências diretas ou indiretas, tanto à saúde como o meio ambiente. E aí também ainda na questão dos resíduos sólidos, nós temos problemas graves em relação a alguns. Por quê? Não há tratamento adequado para o chorume que vem dali, E aí, em decorrência desse chorume, há muita contaminação de solo. Aqui em Palmas tem alguns mitos, não sei se a falar sobre a veracidade desses mitos, mas que alguns córregos, especialmente que estão perto ali de areiros que plantam hortaliças, tem ali contaminação pela questão dessa proximidade com aterro sanitário. Teve alguns estudos, a UFT já testou ali que não existia na época, mas é um comentário que aqui ele sempre vem à tona. E aí, todos esses problemas somados, nós temos um sistema de saúde, desde a Constituição Federal, que é o Sistema Único de Saúde, em que também, por melhor que seja a intenção, a forma como foi implementado, não consegue aí atender a tudo, E muitos dos problemas que chegam ao sistema de saúde, nós não podemos deixar de considerar que são decorrentes, dessas privações ou dessas condições que muitas vezes aí são impostas, muitas vezes pela vulnerabilidade da pessoa mesma. Ela se vê obrigada a morar naquela condição, ela não tem outra condição para morar, e daí ali absorver ali problemas decorrentes da falta de saneamento, de água adequada, ou então viver em áreas que seja ali prejudicada pela questão da produção dos resíduos sólidos. Então, todos esses problemas de saúde e meio ambiente, quando eles se entrelaçam dessa forma, não se pode deixar de constatar uma coisa comum em relação a eles.
E essa coisa comum é justamente que se afeta sempre a sociedade que é mais vulnerável, né? E aí se reclama a atenção, né, de uma temática, né, do movimento que, em verdade, ele começou lá nos Estados Unidos na década de 70, né, que está aquele movimento lá das questões relativas à justiça ambiental, em que se constatou, à época, né, que alguns problemas, algumas populações que eram afetadas de alguma forma por poluições, por contaminações, eram populações, no caso lá dos Estados Unidos, não do Brasil, populações negras, populações minoritárias, populações mais vulneráveis econômicamente, em que se fazia ali aquele movimento de afastar ali pessoas, né, de instalar empreendimentos que causavam poluições em bairros ali, nas proximidades de bairros pobres. Então esse movimento nasceu bastante forte nos Estados Unidos, ainda na década de 70. Né? Aqui no Brasil, né, nós temos a rede de justiça ambiental, não me engano, desde 2004, né? Mas a questão de se definir, então, o que é essa justiça ambiental e o que ela pode fazer pela saúde e pelo meio ambiente, né? Eu vou fazer aqui uma tarefa inversa. Eu vou dizer o que é injustiça ambiental, né? Essa injustiça ambiental, ela é vista como um mecanismo em que as sociedades desiguais, do ponto de vista econômico e social, né, destinam a maior carga dos danos ambientais do desenvolvimento às populações de baixa renda, né, aos grupos raciais discriminados, aos grupos étnicos tradicionais, às populações marginalizadas e vulneráveis. Né? E a gente aqui no Brasil também, né, a gente vive um pouco essa realidade, né, dessa injustiça ambiental. Quando a gente pensa, então, por exemplo, né, quem mais sofre, quem mais tem consequências, né, em relação a esses problemas ambientais, o meio ambiente urbano, a falta de saneamento, a falta de água potável, né, a falta de moradia adequada, né, a falta da construção de aterros sanitários, né, que efetivamente cumpram sua função, a gente tem que justificar essa população ali, né, que está procurando inadequado. E nesse sentido, né, é muito importante que a gente assim, reconheça, né, que a justiça ambiental ela representa, assim, ao contrário da injustiça ambiental, uma ressignificação da natureza, né, fundada na lição que nos deixou Hans Jonas, né, que para nós, contemporâneos, em decorrência do direito daqueles que virão e cuja existência podemos desde já antecipar, existe um dever, né? Um dever como agentes causais, graças ao qual assumimos para com eles a responsabilidade por nossos atos, cujas dimensões impliquem repercussões a longo prazo. E aí, eu lembro sempre, né, que, trazendo um pouco aqui essa questão
atual da pandemia, a questão do meio ambiente, né? Embora a gente esteja vivendo um problema grave de saúde, na questão do meio ambiente, nós temos alguns índices em alguns lugares de baixa da poluição atmosférica. Lá, os carros não estão transitando como quando estavam, né? E esse é um fenômeno que ocorreu também em outras épocas, em outros lugares. Se a gente tomar, por exemplo, a crise econômica dos Estados Unidos em 2008, também se percebeu que durante esse período da crise as condições ambientais elas melhoraram um pouco. Mas aí, logo depois de 2008, esses níveis de poluição... Então, eu acho que assim, esse cuidado, essa responsabilidade nossa para com os outros, nós temos que tomar como uma lição, fazer uma sociedade melhor, né, com base aqui nesse princípio da responsabilidade do indivíduo para com a humanidade, né, o agir regular em um caráter imediatista e egocêntrico, ele perdeu o espaço, né, porque se essa pandemia nos trouxe muitas coisas ruins, eu acho que também tiveram alguns exemplos de solidariedade inesperados, de pessoas ajudando os outros que às vezes sequer conheciam, né? Mas estavam ali de alguma forma disponíveis para ajudar de alguma forma. E aí eu creio que nós vamos sair disso uma sociedade melhor, acredito muito nisso, né? E fazendo muito esse apelo para que nós voltemos os olhos para as nossas políticas ambientais. Porque ainda que nós tenhamos vivido aí um tempo de restrição com a questão da pandemia, os índices de desmatamento em alguns lugares, eles foram ali a uma altura, né, que bateu o recorde de época que não era época de pandemia. Então, eu acho que é aproveitar esse exemplo, né, de fazer aí esse olhar para o outro, né, seja qualquer ser vivo, seja, né, o nosso próximo, seja para a questão do nosso ambiente, porque eu acho que isso que aconteceu veio de surpresa. Nós estávamos planejando viagem, compramos passagem, reservamos hotéis juntos. Olha como mudou a vida, né? E a gente não sabe ainda onde isso vai parar, né? Você não sabe até quando vai durar, você não sabe quem vai ficar. Então, eu acho que isso deve nos guiar agora, né? Pensar e agir de forma solidária para com o outro e, ademais, pensar, refletir muito mesmo com a forma que nós estamos tratando o meio ambiente. E aí, eu não sei como tem funcionado as dinâmicas, mas já caminhando aqui para alguma consideração, eu não sei se tem pergunta, como que é, eu vi que nós só temos 10. Eu tenho. 10 ouvintes. Né? Eu tenho, Ângela. Não, eu queria saber de você, inclusive a doutora Ângela, o pós-doutorado dela, ela trouxe o tema saúde, né, Ângela? Um tema bem polêmico, da questão da saúde dos imigrantes, né? Isso. Eu estou muito preocupada nesse contexto da pandemia, não só o isolamento, até quando ele vai, a vulnerabilidade de pessoas que vão ficar e as que vão morrer. Mas, assim, você percebe uma fragilidade do direito nesse momento de pandemia, assim, o direito como ciência
de colaborar de alguma forma com a resolução do problema? Eu acho que o direito impactou muito, né, Blaine? Eu acho que tudo, assim, impactou demais. A gente está num estado de emergência, né? Salvo engano, o decreto vai até dezembro, né? Essa questão que você fala aí da questão dos migrantes restou aí, né, totalmente prejudicada, as nossas fronteiras estão fechadas. Agora, eu acho que nós demoramos acho um pouco a tomar providências no sentido do isolamento, ou que o início do acontecimento aqui no Brasil coincidiu com o início do carnaval. Muita gente viajou no carnaval, especialmente Rio, São Paulo, né? Eu, depois do carnaval, primeira semana de março, eu cheguei a ir a São Paulo. Então, eu acho que a gente não estava acreditando em tanto. E eu acho que nós fomos obrigadas, sim, a absorver algumas mudanças que elas já serão irreversíveis. E de alguma forma, né, tanto o direito, o poder judiciário, ele teve que se reinventar. O tribunal, né, a gente se preparar para poder fazer as sessões virtuais. Aqui o judiciário está fazendo também audiências do Justiça Federal, Justiça Estadual já fazendo audiências virtuais. Então, se teve que reinventar, né? E o direito posto, o direito que está na lei, ele está lá, mas eu acho que o direito ele deve se moldar à necessidade social, ele deve olha a confusão que nós estamos aí com a questão das eleições, né? Até junho, julho aí, se não tiver um quadro claro, quanto vai durar isso, pode ser que seja possível realizar, mas tem implicações, né? Professora Ângela, porque olha só, a Suécia está com uma situação bem crítica de pandemia, de Covid, e é um país super desenvolvido. Estocolmo já foi capital do meio ambiente, e o nível de educação das pessoas lá é altíssimo, e IDH também. E olha só, a fragilidade do direito à saúde num país onde as pessoas respeitam as leis. Inclusive, bebida alcoólica lá é monopólio do Estado. Então, você tem que comprar e levar para casa e beber em casa. Não tem restaurante. Assim, o Estado tem todo o controle. E a gente está vendo que não é só uma questão de escolaridade, né? É uma questão de que nenhum país estava preparado com toda a tecnologia Olha os para Estados Unidos, né? Os Estados uma pandemia. A mortalidade foi altíssima nos Estados Unidos. Olha só, aqui no Brasil, se a gente compara esse dado de mortalidade do Brasil e dos Estados Unidos, né? Bem ou mal aqui, o SUS está suportando receber essas pessoas, né? Os Estados Unidos não tem um sistema assistencial de saúde como a gente tem no Brasil. E lá morreu jovem, morreu velho, né? Eleição de pessoa que vai sair para o outro entrar, não entrar, é bastante complicado, né? Agora, eu tirei assim uma lição, né? E eu vi que 2 países, né, a Alemanha e a Nova Zelândia, que estão governados por mulheres, né, foram 2 dos países que mais souberam lidar com a questão. Talvez pelo rigor, né, pela observância. Aqui eu acho que nós tivemos assim, aquelas
falei bem no começo da fala, aquela questão da verdade transitória, né? Tem que abrir, tem que fechar, lockdown, não lockdown. Então, assim, não tem uma voz única, uma linguagem única, né? Fica uma torre de Babel, um texto, assim, que ele é polifônico, né? As mensagens chegam distorcidas para a gente, que tem que ter. E eu acho que nisso o direito conseguiu, de alguma forma, né, aí a toques de caixa, fazer medidas aí de assegurar que mexem com os nossos direitos fundamentais. Quando você podia ir e vir, tem cidades que estão pondo barreiras, né, para que não se adentre pessoas de fora da cidade. Então, eu acho que é uma situação nova e o direito tem perfeitamente condições de contribuir. Professora Ângela, você foi muito feliz no tema do artigo, né? Meio ambiente e saúde, ou seja, com a pandemia e, obviamente, que doenças muito graves no século XIX mataram muitas pessoas, mas ficou muito claro de que não há que se pensar em saúde sem que o meio ambiente esteja equilibrado e saudável. Então, o coronavírus, ele realmente desequilibra aquele meio ambiente propício à vida, né? Exatamente, né? Exatamente. E aí, professora Blaine, eu acho que a gente não pode nunca esquecer, né, que estão ligados. Saúde e meio ambiente. Né, está a depender do outro. Né? Saúde, se eu preservo o meio ambiente, eu estou preservando a minha saúde. Com todos aqueles aspectos que a gente falou, né? Que ninguém seja privado de água, que todos tenham acesso a saneamento básico, que todos tenham moradia adequada, que os nossos aterros sanitários eles tenham a estrutura adequada que se deve, né? E que as nossas políticas públicas elas pensem essa questão da sustentabilidade, né? Agora, o imprevisível, ó, você trouxe o quadro da Suécia, né? A Suécia lá sediou a Convenção de Estocolmo e hoje está lá sofrendo com essa questão. Então, talvez tenham desatendido, esquecido alguns aspectos, né? Não sei o nível o número de idosos, se é bastante como na Itália, eu não sei como é a população da Suécia, né? Mas a Itália, por exemplo, sofreu muito porque tinha muita gente idosa, né? E você está sendo prestigiada agora, acabou de entrar a Ana Maricone, jurista italiana, veio prestigiar a live, membro da Comissão Científica do Diálogo, e ela está ouvindo você, acabou de entrar aí na live. Não sei que horas são em Teramo, mas... Tarde, bem tarde. Ana, seja bem-vinda, Ana querida. E muitos cearenses aqui lhe prestigiando, Deise, Ana Paula, Sócrates, Kennedy, Camille, você está fazendo falta aqui em Fortaleza Bela. Eu estou com muita saudade de todos vocês, eu quero que isso passe logo. Deixo um abraço carinhoso para cada um. Reitero o convite para que vocês também, passando essa questão, venham ao Tocantins. Vamos fazer uma viagem ao Jalapão. Sócrates vai ser nosso guia. Ângela, 1h50 da manhã, Ana Maricone lhe ouvindo. Ana, um grande abraço, que 2021 a gente possa estar aí com você. Blaine, e eu assim, então deixo essa minha mensagem, né? Eu acho que nós devemos observar os padrões de qualidade ambiental,
observar as nossas políticas públicas, principalmente as preventivas em relação à saúde, e lembrar que, ainda que não seja perfeito, né, eu acho que o Brasil, entre alguns países de política pública, ele, ainda que o SUS seja um sistema que não atende à normalidade, mas eu acho que nessa situação da pandemia, né, vamos ver aí, alguns estados estão mais graves que outros, mas, por exemplo, em Palmas, são poucos leitos, mas graças a Deus, né, ainda dentro da capacidade. Eu agradeço demais ao... Peraí que o Sócrates quer polemizar, e aí a pergunta dele é sobre os animais na pandemia, a saúde dos animais. O que é que você pensa nesse momento sobre o direito dos animais? Olha, eu acho que mais do que nunca, e eu fico angustiada que alguns animais, assim, ó, eu não entendi a pergunta, eu vou tentar contextualizar. Se ele está falando da questão dos animais como... o consumo de animais. Ao consumo de animais. É complicado, né? Assim, dizem, eu não vi nenhuma comprovação, que adveio lá dessa feira lá na cidade da China lá. Então, assim, eu acho que aquela questão que eu disse, né? A nossa interferência no meio ambiente, a destruição dos habitats, eles fazem esses animais se acometerem. Eu trouxe até aqui um dado, e eu acabei não falando, porque foi tanta coisa que eu anotei. Deixa eu me ver aqui. Né? E que nós temos que aquelas 60% de todas as doenças infecciosas nos seres humanos, elas são zoonóticas, elas vêm de animais. Né? Então, algumas delas, né, nós vamos lá buscar, porque destruímos esses habitats, né? A questão falam-se muito na questão da contaminação pelo morcego, né? Então, assim, nós temos que ter realmente muito cuidado, muito carinho com o meio ambiente, porque uma vez preservado, né, nós estamos fazendo a qualidade de vida e saúde nossa e também preservando o meio ambiente ao mesmo tempo. Mas também outra coisa que me preocupa na pandemia, né, é a questão que eu vejo... Ontem estava conversando com uma amiga e ela falando que ela não sai mais com o cachorro dela no condomínio. Ela está ensinando o cachorro. Então, até o cachorro está em isolamento. Quarentena. Está de quarentena. Isso, de alguma forma, né, afeta ali a questão do bem-estar dele, mas, não sei, é temporário, vai passar, né, e talvez isso nos torne aí mais éticos, né, para pensar nesses limites, até onde nós avançamos, né, nessa questão, às vezes até de crueldade mesmo com os animais, né? Tem tantas coisas que estão tão cruéis com os animais que nem deveriam chegar à nossa mesa, isso fora da pandemia, né? Se a gente for pensar no... Ângela, faltam 26 segundos. Você quer dar um tchau? Vai acabar. Quero agradecer todo mundo. O Instagram vai encerrar. Tá. E sejam, então, bem-vindos ao próximo diálogo, né? Fortaleza, espero que seja a primeira edição e espero estar aí com vocês. Um grande abraço. Um abraço, muito obrigado.